O título da minha palestra é Em que tipo de mundo hoje nós somos chamados ao testemunho cristão? E eu chamo o mundo em que vivemos hoje de um mundo pagão. Eu tenho uma tese, e ela é assim, que a geração ascendente, a geração milenar, é a primeira geração da nossa era moderna a receber uma cosmologia neopagã, plenamente desenvolvida e disfarçada de visão correta da história, que exige ser inscrita nas políticas públicas. É, de fato, uma cosmologia bem elaborada, que é uma visão de mundo a respeito da natureza da existência, e é totalmente pagã. E eu produzi esses materiais, e o objetivo da minha palestra também é, de fato, tentar descrever para a geração do milênio que a cultura em que eles vivem agora, em que nasceram, veio de algum lugar. Não é algo neutro. Está sendo afetado por noções profundamente anticristãs que estão disfarçadas como se fossem verdade. Mas creio que para os cristãos em geral, não apenas para a geração do milênio, precisamos saber exatamente o que é esse pensamento. E apenas para dar uma ideia do tipo de pensamento que se consolidou no Ocidente nos últimos anos, eu quero citar uma declaração de Jeremy Heffinkin, que em 1983 declarou isso. Vocês vão ficar surpresos. Não nos sentimos mais como hóspedes na casa de outra pessoa. E, portanto, obrigados a adequar o nosso comportamento a um conjunto de regras cósmicas pré-existentes. É a nossa criação agora. Nós fazemos as regras, nós estabelecemos os parâmetros da realidade. Nós criamos o mundo e, porque o fazemos, não nos sentimos mais dependentes de forças externas. Nós não precisamos mais justificar o nosso comportamento, porque agora nós somos os arquitetos do universo. Nós somos responsáveis por nada além de nós mesmos, porque somos o reino. Nós somos o poder e a glória para todo o sempre. Esse homem é um pensador importante na União Europeia desde 2002. Ele estabelece, de fato, o modo de pensar da cultura atual. E senti que na semana passada recebemos no horário nobre da televisão uma declaração clara de que essa noção de como montamos o mundo foi dada na CNN pelo âncora Chris Cuomo, que declarou programaticamente na semana passada: nossos direitos não vêm de Deus, eles vêm do homem. Essa é a cultura do horário nobre da televisão que os nossos jovens estão ouvindo e estão comprando como verdade. Este é o mundo em que somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho. E a criação dessa cosmologia, e com isso eu quero dizer uma maneira coerente e bem elaborada de ver as coisas, foi desenvolvida nos últimos anos. Em 1993, a revista The Nation disse o seguinte: se a causa dos direitos dos homossexuais foi há 22 anos, uma pequena e desprezada minoria sexual, sobreviver e eventualmente ter sucesso, ela precisará inventar para si mesma uma completa cosmologia. E penso que observamos no período recente da nossa própria história o desenvolvimento dessa cosmologia. E talvez o sucesso dessa maneira de pensar seja porque a cosmologia cristã se dissipou nas mentes das pessoas no Ocidente, porque nós passamos por um período em que as pessoas não acreditam mais na Bíblia.
Eles não acreditam mais que o que dizemos é a verdade. Há uma longa história nisso. Durante a maior parte da história ocidental, o cristianismo dominou. E Deus o Pai foi a noção fundamental de quem Deus é. Mas então nós tivemos o ataque do humanismo secular, que trouxe o seu próprio, ou a sua própria maneira, um declínio do cristianismo, onde o homem é Deus, onde a razão do homem é a única fonte verdadeira. E essa maneira durou, de fato, se você quiser datar, 1789 a 1989. Ou seja, a queda da Bastilha em Paris, a Revolução Francesa, e depois a queda do muro em Berlim Oriental, em 1989. Aquele período de 200 anos representa, de fato, o ponto alto do humanismo secular. Penso importante que nós, como cristãos, entendamos essas longas tradições, porque elas afetam a maneira como ainda pensamos. E há muitas pessoas hoje em dia, especialmente nas universidades de nível docente, que ainda acreditam no humanismo secular. Mas a coisa mais estranha aconteceu. No final do século XIX e durante o início do século XX, enquanto esses humanistas seculares, com a sua arrogância, previam o fim da religião, e de fato, vocês se lembram, Marx disse que era o ópio das pessoas. Jung disse que era uma deficiência psicológica da qual você precisava ser curado. E em nosso tempo, curiosamente, nós estamos vendo o declínio do humanismo secular. Não é mais, em certo sentido, a ferramenta massiva do diabo para atacar a verdade cristã. Porque o que está surgindo para substituir isso é uma crença não em Deus o Pai, mas uma crença no retorno da Mãe Divina. Ou seja, uma rejeição desse racionalismo dos humanistas seculares a um irracionalismo baseado em antigos mitos pagãos. Quem poderia imaginar que essa cultura orgulhosa e sofisticada, baseada na razão, seria agora seduzida pelo mito pagão? Eu creio que é onde estamos hoje em dia. Para muitas e muitas pessoas, se afastando do chamado otimismo do humanismo ateu e secular, materialismo puro, buscando espiritualidade em algum lugar. E ouviram a crítica ao pós-modernismo que fundou o humanismo secular e era totalmente circular, que acreditava que a sua razão era verdadeira, mas não tinha como prová-la, exceto assumindo que a sua razão era a verdade, o que é circular. Então, veio com a crítica do próprio pós-modernismo, que precisava fazer uma afirmação racional de que não há uma afirmação racional. Não há uma verdade. Veja bem, não podemos sair deste mundo que Deus criou, onde precisamos dizer coisas verdadeiras. Mas esses tipos de efeitos produziram e estão produzindo o declínio deste humanismo ateu e secular. No lugar disso, e eu nunca esperei ver isso, quando vim para a América, eu pensei ter chegado à Terra Prometida. Eu pensei que tinha morrido e ido para o céu. E uma das razões era que os ministros podiam jogar golfe de graça nas segundas-feiras. Para um europeu, isso era realmente um milagre. Mas eu cheguei em 64, em um plano diferente daquele dos Beatles, nos dois sentidos do termo. Plano. E descobri uma cultura que era completamente cristã. Eu nunca, em meus sonhos mais loucos, imaginei que este centro da fé cristã está enviando missionários para os confins da terra. Se tornaria uma criação de uma ideia tóxica e pagã neste mesmo lugar,
neste mesmo espaço. E isso me fez passar por um choque cultural quando voltei aos Estados Unidos em 91 e comecei a escrever alguns dos livros de que falo. Eu mencionei este livro que acabou de sair há 10 minutos e o filme que a Ligonier produziu há alguns meses. E ambos pertencem um ao outro, então, se vocês estiverem interessados, eu escrevi vários livros porque eu passei por um choque cultural tentando descobrir o que havia acontecido entre 1964, quando vim para os Estados Unidos, e quando voltei em 1991. A América ainda era uma cultura um tanto religiosa, mas estava mudando de religião. E a religião que acredito agora está na base do que chamo de cosmologia pagã. É o romantismo pagão, o culto à natureza. E há um capítulo inteiro neste livro onde eu tento colocar o meu dedo especificamente em um influenciador importante chamado Carl Jung. No início do século XX, ele com Freud basicamente inventaram a psicologia. Mas acredito que Jung conseguiu porque acreditava na espiritualidade e era um tanto crítico, de fato, do humanismo secular. Ele queria um lugar para a espiritualidade, mas não era a espiritualidade da Bíblia. Embora ele tenha sido criado em um lar luterano, seu pai era um pastor luterano. E ele teve essa visão, no início do século XX, de um novo humanismo. E foi baseado em mitos pagãos. Ele era um especialista em alquimia, gnosticismo, hinduísmo. E o seu alvo era eliminar do Ocidente a própria noção de culpa. E ele percebeu que nesses mitos pagãos e no mundo oriental não há culpa. E a razão é porque nesses sistemas pagãos você é capaz de ver os opostos entrando em conflito e você mesmo os une. Uma revitalização total do bem e do mal, onde você traz o que pensa ser bom e mal e os une. Você transcende-os e você é um ser humano maduro, aceito. E essa era a base da psicologia junguiana. E ele convidava as pessoas a desenvolverem o senso do inconsciente e das fantasias que o nosso subconsciente desenvolve. Isso soa moderno para vocês? Enquanto nos aglomeramos para ver 50 tons de cinza, as fantasias que aceitamos agora como verdade, onde um homem de 1,80 m com braços peludos pode ir e usar o banheiro de uma mulher porque eles não estão convencidos do que são, você e eu, nós estamos no mundo da fantasia, onde deixamos as noções sólidas do mundo bíblico. E claro, tudo isso está cercado por noções sedutoras de espiritualidade pagã e misticismo do mundo paranormal. De fato, Jung estava envolvido no ocultismo. E ele propôs a libertação para os seres humanos, com base na libertação da espiritualidade por intermédio do paganismo e através do sexo livre. Agora, você pode duvidar que o meu dedo em Jung esteja correto. Mas eu fiquei fascinado ao encontrar um biógrafo desta importante figura, um pesquisador secular de Harvard chamado Richard Noll, que produziu 2 livros a respeito de Jung. E, como intelectual, ele tentou colocar Jung no contexto de toda a cultura ocidental. E, no prefácio do seu livro, ele diz: eu olhei em volta, buscando uma figura de igual importância a Jung em toda a história do pensamento ocidental. E o seu dedo caiu sobre Juliano, o apóstata, que em 358 depois de Cristo, ele foi sobrinho do Constantino. Você se lembra do imperador romano que se converteu ao cristianismo? Este homem foi criado em um lar cristão,
Mas quando se tornou imperador, tentou fazer com que o império voltasse ao culto a Ísis, a deusa da magia e do submundo, o culto à natureza. E ele falhou. Dizem que no seu leito de morte, ele pronunciou as palavras: "Você venceu, Galileu." Ele não conseguiu derrotar Jesus. Mas esse homem, Richard Noe, diz que precisamos comparar Young a esse homem, Juliano o Apóstata, porque Young teve sucesso onde Juliano falhou. Juliano tentou fazer o mundo cristão voltar ao paganismo e Young conseguiu. Ele diz que o monoteísmo patriarcal da fé judaica cristã ortodoxa praticamente entrou em colapso e, preenchendo o vazio, encontramos católicos protestantes e judeus adotando sistemas sincretistas alternativos que muitas vezes desmentem uma base nas teorias psicológicas junguianas. Quando eu vim para os Estados Unidos como estudante em 64, em 66, 67, durante um seminário cristão, nós fomos obrigados a estudar este movimento chamado a morte de Deus. Isso se tornou uma ira completa. E enquanto estudávamos esses teólogos que falavam a respeito da morte de Deus, que o homem não precisava mais de Deus, que ele havia atingido a maioridade, nós interpretamos isso como o sucesso do humanismo secular e que a partir de então, haveria cada vez menos espiritualidade na cultura ocidental por causa da morte de Deus. Mas havia um desses teólogos chamado David Miller, um teólogo da morte de Deus, que descobri mais tarde que escreveu um livro em 74 intitulado O Novo Politeísmo. E aqui está o que ele disse, que a morte de Deus, e na verdade eu não percebi isso, era na verdade a morte do Deus da Bíblia, de que eles estavam falando. E esse homem deixou claro, e ele era, a propósito, um estudioso junguiano, que a morte de Deus libertou o Ocidente do imperialismo tirânico do monoteísmo. Então ele disse, na morte de Deus veremos o renascimento dos deuses e deusas da Grécia e da Roma antiga. Isso não é incrível? Em 74, esse homem estava mapeando o futuro e a razão pela qual ele sabia disso era porque ele era um estudioso junguiano e percebeu o poder da interpretação de Jung, de toda a abordagem da psicologia para nos colocar em contato com os deuses interiores. Agora, eu disse a vocês que quando eu vim para os Estados Unidos em 64 e eu descobri a América cristã, eu nunca imaginei que a América seria chamada de uma terra do hindu. Mas eu tenho lido livros ultimamente que defendem fortemente que isso se tornou uma realidade. Philip Goldberg, American Veda, de Emerson e Beatles para yoga e até como a espiritualidade indiana mudou o Ocidente. Um livro publicado em 2009 reconhece o quão orientais, quão hindus nos tornamos. A Newsweek declarou, agora somos todos hindus, como todos nós usamos esses termos orientais como mantra e praticamos yoga. E esse homem, Philip Goldberg, disse que a identidade ou a noção que a América está adotando agora é a noção hindu de Advaita, A-D-V-A-I-T-A, Advaita. E para minha surpresa, eu descobri o que significava. Não. Não, simplesmente não. Acabei de produzir um livro intitulado 1 ou 2. E o que eu estou tentando dizer nesse livro é que há apenas duas religiões. Uma religião enfatiza que tudo é um.
Então, a religião bíblica que diz que tudo é dois, que há a criação. E então, separado da criação está o Criador, que faz dois tipos de existência. Então, nem tudo é um, tudo é dois. Então, aqui nós temos este termo hindu agora sendo engessado por toda a nação, de que tudo é um e não dois. Essa é uma noção anticristã fundamental. Vocês conseguem entender isso? Este é o mundo no qual nós somos chamados, veja bem, para pregar o Evangelho em nossa geração. E essa mudança, Philip Goldberg descreve. Desta forma, a América está engajada em reconfigurar o sagrado comparável ao grande despertar do século XVIII. Oh, que mudança, hein? Oh, que avivamento espiritual ao reverso. Ora, vocês podem se perguntar se o que eu estou dizendo é de fato real. O quanto isso está nos afetando. Bem, eu sei que esse tipo de visão alcançou altos cargos de poder. Nos anos 90, Gene Houston, um canalizador que eu ouvi dando palestras a uma mulher brilhante, foi o conselheiro espiritual e uma ponte de Hillary Clinton para entrar em contato com o espírito de Eleanor Roosevelt. E durante esse período, Gene Houston produziu um livro, ao mesmo tempo em que ela estava nos corredores do poder na Casa Branca. Saiu o livro dela intitulado A Paixão de Ísis e Osíris. Então, em certo sentido, você poderia dizer, de fato, o Jung conseguiu. O Juliano falhou em devolver o mundo a Ísis, mas agora Jung conseguiu. E nós vemos isso neste livro. Estamos diante, então, de uma cosmologia, de uma cosmovisão que está comprometida com a destruição de uma cosmovisão cristã ao propor algo supostamente ainda superior. É abrangente. Eu chamo de unicismo. Apenas para ser simples. Eu tenho uma mente simples e descobri que muitas outras pessoas também têm. Então, nos damos bem. Há apenas duas religiões, eu diria. A religião de um ismo ou a religião de dois ismos. No unismo, tudo é um. Não há distinções reais, tudo é feito da mesma matéria. A matéria é eterna e há essa centelha de divindade dentro dela. Então podemos adorá-lo. Então essa é a base da adoração à natureza. Não há categoria para o pecado. Porque pensem em um círculo. Tudo está dentro do círculo. Pedras, árvores, o bem e o mal, o homem e Deus. Tudo é um. E então, nesse círculo, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Podemos inventar gênero, casamento. Temos tolerância para todas as religiões, todos os estilos de vida. Enquanto no biblismo, temos a sabedoria de Deus baseada em seu ser, totalmente separado das coisas que Ele criou. Essa é a mensagem da Bíblia, desde a primeira declaração na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo mais na Bíblia, daquele estágio em diante, é puro comentário a respeito daquela profunda verdade de que Deus está separado da criação. Eu tenho como prova C.S. Lewis. Dizer que Deus criou a natureza e, ao mesmo tempo, colocar Deus e a natureza relacionados também os separa. O que faz e o que é feito devem ser dois, não um. Qualquer um que possa citar C.S. Lewis deve ser bom. Mas veja, essa noção de dois ismos dominou no Ocidente desde a derrota de Juliano, o apóstata. Mas agora vemos esse unismo chegando tão poderosamente no nosso tempo.
uma espécie de autojustificação, todo inclusivo, cosmologia revestida de pseudo-valores liberais de diversidade, autoexpressão, justiça, paz, tolerância, igualdade, autoafirmação, direitos civis, proteção igualitária, não discriminação, empoderamento pessoal e florescimento humano. Quem não poderia comprar essa nova visão da existência? Como vocês podem ver, venho acompanhando essas coisas há algum tempo. E eu fiquei intrigado ao ler um livro intitulado Androgínia para uma Nova Teoria da Sexualidade, publicado em 77 por uma psicóloga chamada June Singer. Agora, ela era uma amiga pessoal de Jung. Ela estava ao lado da sua cama quando ele morreu. E ela escreveu neste livro pedindo uma nova visão da sexualidade, ou seja, a união dos dois gêneros, masculino e feminino, que é o que é androgínia. E neste livro ela procura levar adiante a visão de Jung de um novo humanismo. E aqui está o que ela diz: o que está reservado à medida que avançamos em direção à longa conjunção dos opostos é a união de todas essas categorias diferentes em uma. A questão é, a psique humana pode realizar o seu próprio potencial criativo através da construção de sua própria cosmologia e do fornecimento dos seus próprios deuses. Aí está. Veja, imediatamente esses novos pagãos querem desenvolver não apenas uma experiência pessoal por meio da meditação e da iluminação individual, mas eles querem desenvolver toda uma cosmovisão que possa ser aplicada a toda a cultura. Em 2011, eu entrei na internet para um webinar intitulado Além do Despertar, o futuro da prática espiritual. Você pode se perguntar o que aconteceu com a nova era. Ora, a nova era tornou-se dominante, isso é tudo. Ninguém mais usa o termo. Mas você pode dizer que se tornou popular, porque agora as pessoas dizem: eu sou espiritual, mas não sou um religioso. Vocês já ouviram essa frase muitas vezes, não é mesmo? Veja bem, a nova era se tornou cósmica. E este título, Além do Despertar, o futuro da prática espiritual, apresentava todos os proponentes da velha e da nova era neste programa, pressionando, buscando pela prática futura, alguma visão futura de como poderíamos aplicar essa experiência individual agora para toda a cultura. E um deles, Ken Wilber, um brilhante filósofo, produziu um livro intitulado A Teoria de Todas as Coisas. Então, eu pude ver toda a sua intenção se desenvolvendo durante a sua carreira. Todas as coisas, baseado nessa noção fundamental, neste princípio de unismo. E vemos isso em ação agora. Especialmente em um livro que eu aprecio e tenho certeza que a Rosária vai confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. Por um estudioso que, de fato, não traz o cristianismo na sua argumentação em seu livro. Está Tudo Bem Ser Gay. Onde ele fala sobre uma racionalização abrangente. Onde, nessa racionalização da expressão da multissexualidade, como a Rosária disse, a aceitação é exigida. E nenhum outro ponto de vista é permitido. Vocês notaram isso recentemente. Não há debate. Nós somos silenciados. Esta é uma racionalização deliberada de algo que Deus não aceita. Mas nós não podemos ouvir as afirmações que a Bíblia diz. Devemos racionalizar as nossas vidas. Apenas algumas linhas de Robert Hilley. Ele diz: o poder da racionalização impulsiona a guerra cultural.
pode extrair a sua energia do desespero, mas é ainda mais poderoso por isso. Desde a racionalização fracassada, você não pode falhar, você vê, significa autorrecriminação. O fracasso deve ser evitado a todo custo. É por isso que a racionalização é animada por um sentimento tão vivo de autojustiça e indignação. A acusação de discurso de ódio, como a necessidade de autojustificação, exige a cumplicidade de toda a cultura. As resistências não podem ser toleradas porque são repressões em potencial. Veja bem, por trás dessa agenda gay, não está simplesmente concedendo direitos civis a algumas pessoas e elas irão embora e serão felizes. É, na verdade, toda uma reconstrução da maneira como pensamos sobre a existência. Você poderia dizer isso se soubesse da declaração do Manifesto de Libertação Gay, em 1972, que diz: a igualdade nunca será suficiente. O que é necessário é uma revolução social total, um reordenamento completo da civilização, incluindo os aspectos mais básicos da sociedade, instituição, a sociedade patriarcal. Isso foi escrito em 72. Ora, eu diria que a agenda gay é simplesmente a ponta do iceberg de uma ideologia que quer reinventar a noção de civilização. Agora, eu entendo o que os meus amigos hippies dos anos 60 queriam dizer quando eles estavam dizendo: ei, ho, o que você sabe? A civilização ocidental tem que acabar. O que isso significa? Agora eu entendo. Nós estamos na presença de uma cosmologia que é tudo. Coloque os seus limites do pensamento aqui. Uma mesmice homoscomológica, igualitária e abrangente, também conhecida como unismo totalizante. Tenho certeza de que vocês entenderam tudo isso. Em outras palavras, como isso é impulsionado por 1,7% da população agora identificada como homossexual. Por trás disso está uma visão de mundo massiva de igualitarismo ou unismo, onde todo igualitarismo significa que tudo é igual, que é exatamente o que é um unismo. E assim tudo deve ser desconstruído. Qualquer noção de moralidade sexual deve desaparecer. Todo sexo é bom. Eu tenho certeza que vocês leram algumas semanas sobre a jovem que está planejando se casar com o pai. Em Londres, a Selfridges, que é uma loja de departamentos maravilhosa onde você pode comprar qualquer coisa, está desenvolvendo agora 3 andares de roupas sem identificação de gênero. Vocês podem imaginar tentar encontrar algo para si mesmo? 3 andares, sem nenhuma indicação de qual é o gênero da roupa. E é isso que eles dizem, é um espaço onde a roupa não é mais vista com valores diretivos de gênero, permitindo que a moda exista como uma expressão mais pura de si mesmo. Vocês estão vendo? Nós estamos sendo reinventados. E o que é pior, na verdade, é que no último ano, os alunos reclamaram da administração do Dartmouth College por causa da sua agressão institucional e estrutural em suas estruturas racistas, classistas, sexistas, heterossexistas, transfóbicas, xenofóbicas e capacitistas, tudo em nome da igualdade. Esse é o nivelamento que está planejado para ocorrer. E, de fato, enquanto isso é uma linguagem típica dos estudantes, está dando a expressão a um movimento muito maior ao qual eu venho tentando falar com vocês, que é uma compreensão do mundo a partir de uma noção profundamente pagã. E esse pensamento que foi adotado por alguns líderes-chave é expresso por Richard Tarnas em A Paixão da Mente Ocidental. Para aqueles de vocês que gostam de ler livros, Richard Tarnas é um brilhante intelectual pagão, um católico romano apóstata.
em meio que o compara a um Van Til do paganismo. Então, se você gosta de Van Til, leia esta versão alternativa. Ele fala sobre um poder crescendo, pois muitos movimentos se reúnem agora no palco intelectual como se para algum tipo de síntese climática. E ele acredita que a psique coletiva está nas garras de uma poderosa dinâmica arquetípica na qual a mente moderna há muito alienada, o racionalismo, está quebrando através das contradições do seu nascimento entre dois sistemas para alcançar o romantismo pagão. E esta é realmente a agenda. Reunir esses intelectuais racionalistas com uma nova forma de espiritualidade. E, curiosamente, e eu entro nisso no meu livro, mas não posso entrar nisso aqui agora, Carl Jung é visto como a ponte-chave, sendo aceita como psicólogo e cientista, mas na verdade seu trabalho é baseado no ocultismo. Ele é a chave para reunir os ateus e esses espíritas pagãos no palco do que é chamado de era pós-secular. Vocês ouviram o que eu disse? Eu não disse a era pós-cristã. Eu não disse a era pós-moderna. Eu disse a era pós-secular. Isso é o que está sendo previsto. Portanto, eu gostaria de sugerir que, como a geração do milênio e aqueles de vocês que conversam com eles, precisam perceber, o que vi em minha vida não é uma mudança cultural típica, à medida que as gerações passam o bastão dos velhos para os jovens. Mas o que aconteceu foi uma mudança religiosa radical e catastrófica, de uma civilização biísta, com todos os seus problemas, para uma civilização unilista, militante, de uma cultura cristã para uma cultura pagã. Acredito que estamos diante de um leviatã ideológico, uma cosmologia pagã minuciosamente elaborada. E é nesse contexto que nós precisamos pregar o Evangelho. Então, o que nós fazemos? Tudo o que eu vou dizer é a minha esperança e é por isso que eu oro. Acredito que a única resposta para uma cosmologia autojustificativa, racionalizante, totalmente inclusiva, baseada na mentira, um ismo, é uma robusta, convincente e corajosa cosmologia da verdade. Dois ismos. Somente um discurso neste nível irá salvar a geração milenar e a nós também, como Igreja de Cristo na Terra. Obrigado.